você passar seus dados para mim como titular, na minha política de privacidade, eu vou tratar ele dessa maneira. Eu tenho um sistema X para tratar, eu uso seus dados numa nuvem, eu armazeno numa empresa YZ. Eu, além dos seus dados estar comigo, eu também encaminho ele, por exemplo, para uma nota fiscal. Eu preciso encaminhar ele para uma contadora, eu preciso encaminhar para uma empresa que faz a parte de entrega dos produtos. Então, você tem que enquadrar o perfil da empresa, né? A política de privacidade, ela tem que estudar o perfil da empresa e estabelecer regras, tanto externamente, para o seu público externo, seus clientes, como internamente, que é para os seus funcionários, para avisar o que você faz com os dados da pessoa e o que os funcionários fazem com os dados. Né? E também estabelece o seguinte, olha, nós temos uma empresa de tecnologia que vem aqui fazer manutenção nos nossos computadores e, eventualmente, eles têm acesso. Só que essa empresa de tecnologia não está autorizada a passar os dados que elas acessam para outras empresas. Isso é todo um regramento, isso é toda a privacidade de proteção de dados que uma empresa precisa. Acho que ficou bem explicado, não? Ficou. Uhum. Eu tenho aqui também uma figura que fala de como ficar, né, em conformidade com essa lei de proteção de dados. Aqui diz, revisão, isso é para a pessoa jurídica, né? Isso, pessoa jurídica. Tá, revisão e atualização da política de privacidade. Isso. Atualização da cláusula de contratos com fornecedores e parceiros. Isso, perfeito. Mapeamento do fluxo de dados para definição de nova governança junto ao TI dos controles de consentimento. A criação do encarregado de dados. Que é o DPO. E o código de conduta ou treinamento operacional. Para os funcionários. Perfeito. Você tem que alinhar junto com a sua área de TI quais são os sistemas de segurança, tá? Todo mundo tem senha, não é compartilhado senha. O sistema de segurança também vale dizer que são a portaria, tá? A portaria é necessário entregar documento, os visitantes têm acesso aos computadores, os funcionários, quando se ausentam da mesa, bloqueiam a sua estação de trabalho. N coisas assim que você coloca também no código de conduta do funcionário. Se o funcionário não seguir isso aqui, infringir alguma dessas leis e prejudicar a empresa, ele pode ser penalizado lá no código, na lei do trabalho? Ele assinou um contrato, né, Paulo? Né? Na verdade, então, no mérito do trabalho é outra coisa. Mas, por exemplo, quando ele assina um termo falando o que ele pode ou não pode fazer, ele pode ser demitido, sim. Eu não vou entrar no mérito de se é justa causa ou não. Por exemplo, é muito home office. Vamos falar de home office, que está na moda home office. O home office é o empregado que leva as informações da empresa para sua residência. Lá tem, sei lá, galinha, papagaio, filho, mulher, esposa, tudo, amante, tudo junto. Esses dados podem ser vazados não por ele, mas ele tem um termo de responsabilidade de home office. Ele tem que assinar esse termo, ele tem que ser... se acontecer qualquer coisa na estação dele, enquanto ele está dentro de casa, se por acaso esse vazamento gerar alguma multa, alguma responsabilidade ou alguma sanção pela empresa, ele vai responder junto. Entendeu? Porque o funcionário está trabalhando home office. Então ele precisa das informações para ele trabalhar em casa. Isso. É por isso que, Luiz, muitas empresas estão monitorando, né, o funcionário, né, mandando equipamentos da própria empresa com várias restrições. Exato. Para não ter esse vazamento de dados. Porque muitas vezes você tem seu computador, seu tablet pessoal, ou smartphone pessoal, e você tem outros aplicativos pessoais. Às vezes o descuido pode estar vazando alguma informação da empresa, né? Então, o que acontece? Aí o DPO, ou encarregado de dados, se prepara o termo, prepara a estrutura, que aí você fala junto com o TI, de como esse home office vai funcionar e qual é a proteção técnica, que é a parte de TI que vai oferecer, e a proteção também operacional. Quais são os treinamentos que essa pessoa vai ter para que ela não vaze os dados ou que outra pessoa da família não vaze os dados. Correto. Marcelo Hidalgo está aqui também, está dizendo que gostaria de saber qual a proteção que o consumidor tem contra IA, contra inteligência artificial. Isso. Existe um projeto de... Qual que é o nome dele? É o Marcelo Hidalgo. Oi, Marcelo, prazer, viu? Existe um projeto de lei, inclusive isso é um tema que eu amo de paixão, a inteligência artificial. Existe um projeto de lei no Brasil para ser aprovado
sobre a inteligência artificial, como ela está sendo criada, como ela está sendo usada. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou falar de jurimetria. E vou dar um exemplo aqui do Brasil também. Lá nos Estados Unidos, eles usam a jurimetria para julgamento de presidiários. Então, a inteligência artificial, ela julga os casos e libera os presidiários ou não, né? Ela faz a própria sentença. Teve um caso lá nos Estados Unidos que usou a jurimetria, um branco e um negro. O mesmo crime, a mesma pena, o mesmo perfil, o mesmo tudo. Só que a inteligência artificial decidiu por libertar o branco e não libertou o negro. Por quê? Porque na configuração dela, na métrica dela... Até na inteligência artificial tem isso também? Tem, porque ela entendeu que como os negros lá cometiam mais crime, ele não era apto à sociedade. Então, tem que ter leis específicas para tratar de inteligência artificial. Mas é isso muito complicado. Bem polêmico também, né? É polêmico. Outro caso que teve no Brasil, que foi, se eu não me engano, na Volkswagen, uma máquina não identificou o calor humano e atacou um operário da Volks. Então, a inteligência artificial, ela estava comentando até com o Nando, o Facebook teve que desligar dois robôs, duas inteligências artificiais, porque elas criaram um código de conversa entre elas, que ninguém sabia o que elas estavam conversando. Vai saber se já começou o fim do mundo e elas já iniciaram e já espalharam. Não se sabe. Então, inteligência artificial é algo que eu pesquiso muito, está muito em moda, bancos. Eu tenho a Google Home, como é que chama a outra? Esqueci o nome. Alexa tem. Alexa. Então, assim, isso tudo tá, além de estar pegando dados dentro de casa, do perfil da família e tal, isso também está colaborando para o Big Data, que é aquele grande conexão de dados, que as grandes empresas, Facebook, Amazon, Google e etc., estão utilizando deles para meio que mapear cada um de nós. Só que, assim, não existe legislação de inteligência artificial. A que está sendo criada é muito legal. Eu até falo para o nosso amigo Marcelo procurar entender essa legislação que está sendo criada, mas acho que ainda tem que melhorar muito. E é um tema bem, bem interessante. No futuro, seremos substituídos. A inteligência artificial, ela cresce muito mais rápido que a mente humana. Seremos substituídos com certeza. O Marcelo ainda fez mais um comentário. A inteligência artificial, ela pega os seus acessos, né? Pega os seus dados para bombardear as suas redes sociais com propagandas do produto de um dia pesquisado, né? Você foi lá, pesquisou uma coisa, às vezes uma pesquisa só já vem um monte de coisa relacionada àquilo. Isso. Na verdade, eles mapeiam a gente o tempo inteiro. A Sirlene Rosa de Souza está aqui, está dizendo de que forma as empresas podem se prevenir ou se preparar no que tange a LGPD para não sofrer sanções ou multas por desconhecimento. Primeiro, né, se adequar. Eu acho interessante contratar um profissional. Eu já fiz várias empresas. Já vende seu peixe aí. Já fiz várias empresas, então a gente entra com a consultoria, adequa todos os contratos com terceiros, que foi aquilo que a gente falou, faz treinamento com funcionários, senta com os dirigentes da empresa e explica o que pode e o que não pode, define quem vai ser o encarregado, que é aquela pessoa responsável por tudo aquilo, e é isso. As empresas, infelizmente ou felizmente, eu falo felizmente porque assim, eu torço pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque é um mercado... É uma coisa que não tem retroação, não vamos retroagir no tempo, as coisas vão ficar mais evolutivas, mais tecnológicas, com mais inteligência artificial, o Big Data, que é a grande massa de dados aí das grandes empresas, vão estar cada vez mais monitorando a gente e mais usando. Então, esses termos que vieram da Lei Geral de Proteção de Dados, não é proteção, é administração dos dados, para que isso flua com muito mais rapidez. Né? A gente não pode achar que invasão de dados é invasão de privacidade. Ou podemos achar que é. Quando a gente fala de privacidade, eu tenho meus documentos, as minhas contas, minhas redes sociais. Quando alguém invade ali, eu posso dizer que está invadindo a minha privacidade? Sim, invasão de privacidade. Invasão de dados, na verdade, é quando entra um hacker numa baita de uma empresa, no Serasa, alguma coisa, e vai lá e pega os dados de todo mundo
e suborna a empresa em troca de dinheiro. Geralmente é isso que eles fazem, tá? Sequestro de informação, né? Eles entram em governo. Sim. Acho que teve recentemente até uma invasão no aplicativo do... Ministério da Saúde? Que teve o aplicativo da vacina lá, teve problema, etc. Entraram aquela vez na conta da Dilma, do Fernando Henrique também. Isso, mas eles fazem isso para extorquir dinheiro, né? Agora, quando um invasor entra no seu... teoricamente com a sua autorização, porque você encaminhou o código, porque não tem outra forma de uma pessoa entrar na sua privacidade. Ou é por código que você encaminha sem querer lá, por uma falha de sistema. Ou porque você deu a senha mesmo, Sim. né? A Sirlene está aqui dizendo, e ainda a divulgação de imagens em redes sociais por terceiros sem autorização seria uma brecha para ser penalizado? O que deve ser feito? Isso, na verdade, é propriedade intelectual ou propriedade pessoal, por exemplo, aquelas fotos que você faz e a pessoa divulga. Existem umas regras que aí entram no outro mérito. Por exemplo, eu faço fotos profissionais, que eu paguei, contratei um profissional para fazer minhas fotos, eu sou uma artista e eu divulgo isso no meio, na rede social. Então, teoricamente, ela está aberta ao público. Então, se isso está aberto ao público e a pessoa não se importa de ser copiada e colocada em outro lugar, não tem problema. Se ela colocar de marca registrada ou foto que não pode, você tem que pedir autorização. Se você publicar uma foto sem autorização da pessoa, é passível de processo. Até mesmo quando começa um curso, tem uma parte lá de contrato que você, se é menor, autoriza, né? O direito de imagem, né? Exatamente. Tem alguma diferença se essa imagem é de uma criança? Mas aí tem o pai, né, que assina o direito de imagem. Não, sim, mas se alguma pessoa rouba ali, pega uma imagem sua na rede social de seu filho, pode e divulga ser... sem sua autorização, Isso. não pode. Aí é o que a mãe tá... Aquele comercial com a Fernanda Montenegro, né? Que a mãe tá requisitando, que tem vários memes e estão usando imprópria a imagem dela. Exatamente. E que naquele caso ela autorizou a imagem com a Fernanda Montenegro. Isso. Mas aí as outras pessoas estão fazendo chacota, memes da criança. Realmente ali dá para ela entrar sim. E dá para identificar o IP da máquina também, dessa pessoa que roubou essa imagem. Isso eu acho que eu já falei da outra vez, né? Então, o invasor ou a pessoa que faz alguma coisa, faz uma página fake, não é impune, tá, gente? É possível identificar o IP da máquina. Ou igual agora, recentemente está passando o BBB, né? A participante teve um vídeo também violado pelo ex-namorado. Já identificaram de onde saiu o IP da máquina e descobriram que foi o ex-noivo dela, né? Sim. Então também é um crime, né? É um crime. E que vergonha pro ex, hein? Gente, para vocês terem uma ideia, a conversa de WhatsApp que você printa, eu não tô falando profissionalmente, que às vezes a gente printa, precisa de um contrato, precisa de uma coisa, você printa. Mas a conversa particular de WhatsApp que você printa e encaminha para terceiro, é um crime, que eu não tô lembrando a palavra agora, mas é igual... sigilo de correspondência, é uma correspondência, é um crime antigo que é quando você abrir a carta do outro. Sim. É esse tipo de crime. É crime, não pode. Como se fosse uma violação, né? Violação de correspondência, perfeito. Edmilson Camilo está aqui, está dizendo, estou feliz de ver o professor Fernando, também o neto da querida Onofra, né, lá do CAP Melhor Idade. Do CAP, né, da Melhor Idade, né? Olha só, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno, conhece. Grande abraço. Diz ele que está feliz por ver aí o neto da Onofra, né, aprendendo aí com a doutora Paula na Rádio DOF, nota 1000. Opa, muito obrigado por estar prestigiando. Vamos aprendendo mais. Todos aqui aprendendo com a Paula. O Eduardo está aqui dizendo, no começo da entrevista, ele comentou sobre o direito intergaláctico. A gente estava falando. A gente até comentou, né, nos bastidores, né, Paulo? Fala um pouquinho mais desse direito intergaláctico. Ele pergunta aqui, também acredita ser uma área do futuro? Só não pode dar risada, né, Paulo? Não, né? Com certeza é uma área do futuro. Assim, gente, exploração, mineração de asteroide, tudo tem a ver com o futuro, né? A gente vai deixar... alguns minérios que existem no mundo, na Terra, no planeta Terra, existem outros tipos de minérios, existem outras coisas. E, gente, pasmem, aquele filme Não Olhe Para Cima, é verdade, 80% dos cientistas já confirmaram que
existe grande chance de um meteoro atingir a Terra. 80%. Não olhe para cima, é isso? Não sei se vocês assistiram esse filme. Ainda não. É com o Leonardo DiCaprio. Então, 80% dos cientistas afirmaram que existe chance. Porque, assim, nós temos uma força gravitacional, né? Quando ele atinge a órbita terrestre, essa força vai puxar esse asteroide. E tem vários rondando a Terra. Então, se a gente pensar que a mineração é uma forma da gente meio que controlar isso... E detalhe, a lei mundial não autoriza bombas nucleares